VGHF11 soltou o relatório de agosto. Vamos dar uma olhada nas movimentações do fundo, nos rendimentos anunciados. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para seus amigos. Isso faz o meu canal crescer, me ajuda muito. Eu também tô no Instagram, @Estela Mourão, aqui embaixo na descrição tem um link, me segue por lá. Bom, relatório de agosto do VGHF11. O fundo encerrou agosto com 103,2% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo. O fundo tem 139 diferentes ativos, num total investido de 1,449 bilhões de reais, tá? Aí ele fala aqui também da alavancagem, né? O fundo tem 57,5 milhões, o que dá 4,1% do PL em alavancagem, né, com uma taxa de CDI mais 0,8% ao ano. Taxa cara, né? É uma alavancagem cara, mas é pequena em relação à porcentagem do patrimônio líquido do fundo, né? Aqui o fundo fala, pessoal, da distribuição de renda em agosto, que foi de 9 centavos por cada cota. Acontece que hoje é dia 1º de outubro, o fundo está sofrendo, caindo 1,3% hoje, né? Quando a gente pega rentabilidade do mês, a gente tem o fundo voltando ao valor que estava em 1º de setembro, ele foi valorizando, bateu 7,80 e hoje perdendo 1,30. Nos últimos 6 meses, o fundo também está no mesmo patamar. Ó, que engraçado, 7,62, ele vai e volta, né? No último ano, o fundo perdeu 7,65% o valor da cota. Custava R$ 8,24 uma cota do VGHF em 1º de outubro. Depois a cota bateu lá a sua mínima do ano, R$ 6,61 em 19 de dezembro. Estava barato, né? R$ 1 a menos do que hoje. E chegou a bater também 6,72 em 5 de fevereiro. Depois recuperou um pouco, mas ainda está desvalorizado em relação ao ano passado, tá? E a cota está sofrendo bastante hoje, ó. A desvalorização aumentou para 1,42, porque o fundo anunciou o menor dividendo da sua história. Lógico, quando a gente pega do início, o fundo pagou 7 centavos por cada cota no primeiro rendimento dele. 7 centavos em abril de 2021. Mas depois disso, se a gente desconsiderar o primeiro rendimento, que geralmente é mais fraco, os rendimentos mais baixos do fundo foram o que ele anunciou ontem para pagamento em outubro de 8 centavos. Então, rendimento fraquejando, né? Sendo que o último era 9 centavos, como a gente viu no relatório. Então, a gente tem aqui 8 centavos que ele pagou em outubro de 2024 e agora, de novo, outubro de 2025, ele vai pagar 8 centavos por cada cota, tá? Então, aqui em abril de 2024, ele também pagou, ó, 8 centavos por cada cota. Então, pontualmente, acho que só, tá? Então, tirando aqui esse segundo dividendo, que foi 8 centavos, o primeiro que foi 7, só em 3 ocasiões depois, o fundo pagou 8 centavos e uma delas agora, no próximo mês, tá? A cotação do fundo sofrendo. Quando a gente pega o que ele anunciou, que é o 8 centavos, pela cotação, a gente tem 1,05% de yield mensal nos últimos 12 meses. O fundo entregou 14,17%. O fundo tá barato, desconto de 11% em relação ao valor patrimonial, né? Porque tá pagando menos do que outros hedge funds por aí, né? Se a gente comparar Maná, WHGR, KNHF até, talvez, deixa eu ver aqui. Não, 1,07 KNHF. Maná, se a gente pegar um hedge fund base 10, né? Maná pagando 1,25, tá vendo aí? Tem jeito. Então, WHGR também é base 10, 1,12, tá vendo? São hedge funds base 10 que estão pagando mais. VGHF com esse dividendo, né, pagando 8 centavos por cada cota, pagando 1,05. KNHF ganha ainda, mas por pouco, né? Mas é bom comparar base 10 com base 10, porque vocês gostam, né? Enfim, tocando aqui o relatório, ao longo dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 1,08, o que dá 13,4% ao ano, IPCA mais 7,6% ao ano. É uma boa distribuição,
tá? Ao longo do mês houve uma variação positiva do patrimônio líquido, ele ganhou 3 centavos por cota por causa do fechamento de curva dos juros, né? NTNB aí tendo o fechamento das taxas. Com relação a movimentações, tá? Na carteira Valor, teve uma venda de 24 milhões em ativos entre fundos imobiliários e ações, a venda líquida. Teve ganho de capital e a carteira Valor passou a representar 42% do total do fundo. Mês passado era 43,5%. Então, carteira Valor diminuiu, tá? O fundo na carteira Renda adquiriu um total líquido de 7,8 milhões entre CRIs e fundos imobiliários. A carteira Renda subiu, cresceu para 58% do PL do fundo, dos ativos-alvo, né? Mês passado era 56,5%. Com relação às inadimplências, nenhuma novidade. Criselina continua inadimplente, o terreno ainda não foi vendido, nada novo por aqui. O número de cotistas do fundo atingiu 392.451, liquidez média diária 2 milhões e meio de reais. Aqui a carteira continua como sempre, tá? Ele tendo a maior posição em Helbor, que dá 10% do PL, tá? A carteira de fundos imobiliários, que a gente sempre gosta de bater um pouco nisso aí, né? De atentar para os conflitos de interesse. Hoje, 10,56% do PL está em fundos imobiliários da Valora, né, com aquela compra do último mês no FOF deles, que é a maior posição da Valora aqui, 3,74%, mas no total 10,56% no total em fundos imobiliários da Valora, certo? Com relação às taxas da carteira por indexador, hoje a carteira de CRIs do fundo, né, tem 63,59% da carteira em IPCA mais 11,26% na taxa, a marcação a mercado, e 36,41% em CDI mais 3,58%, tá? A parte de IPCA, 53,91% não tem rating, né? Então, dos 63%, 53% não tem rating, 9% tem rating, tá? E na parcela de CDI, dos 36%, 34% não tem rating, 1,6% só tem rating. Então, no geral, né, a maior parte da carteira aí, quase 90% da carteira do fundo não tem rating. Então, a gente não sabe risco, nota de crédito em relação aos emissores das dívidas, tá? Com relação à DRE do fundo de agosto, tá? A gente teve um resultado de R$ 13.608.719,86, que dá 8 centavos com 2, tá? Então, provavelmente no relatório de setembro, né, a gente vai ver saindo aí mais ou menos o mesmo resultado, ou até mais fraco, e ele pegando alguma coisa da reserva, tá? Mas, de qualquer maneira, o resultado já de agosto foi 8 centavos por cada cota, tá? E ele distribuiu 9, né? Distribuiu 14.824.951 reais e 47. Se a gente pegar aqui com relação a 2025, tá? O fundo teve um resultado abaixo do que distribuiu. Distribuiu 73 centavos, que é 120.246.828 reais e 59, e fez 117.767, tá? E nos últimos 12 meses fez mais do que distribuiu. Então aqui inverte, né? No mês ele fez menos, 2025 ele fez menos, agora nos últimos 12 meses ele conseguiu fazer mais, ter um resultado distribuível acima do que distribuiu. Distribuiu R$1,08, 177.899.000 e fez 178.771.000, tá? Com relação à porcentagem de alocação do fundo por ativos-alvo, a gente tem aqui a maior parte da carteira em fundos imobiliários, 48,5%, depois 40,8% em CRIs, tá? Ele tem 9,5% em SPS, 1,1% em FDIC e um pouquinho em ação só, 0,1%. Com relação a indexadores, o fundo é majoritariamente IPCA, né? IPCA apenas variação positiva 39,3%, e aí tem 2,8% IPCA, variação positiva com compensação, e IPCA 21,5%, tá? Então, a maior parte da carteira aqui é 64% IPCA, CDI 36,4%. Parte por segmento de CRIs, residencial continua bem forte, 48,6%. Por segmento em fundo imobiliário, na carteira Valor, a gente vai ver que a maior parte, 36,1%,
está em escritório, 21,6% em desenvolvimento e 11,6% em FOFs, né? A maior parte da carteira dele. E a carteira renda tem residencial como segmento mais forte, depois recebíveis, né? Papel, 40,7%, aí escritório 10%, renda urbana 2,9%, né? Então, hoje, a carteira do fundo está assim, renda 58%, valor 42%, em renda CRIs 40,8%, fundo imobiliário 16,9%, certo? E aí ele tem aqui ações, fundos imobiliários, FDIC, SPS, na carteira valor, sendo que fundo imobiliário é a maior parte, né? 31,6%, ok? Com relação às movimentações do fundo, em relação a ações, tá? O fundo só vendeu ações, vendeu Multiplan, vendeu Alus, 6.254.000, tá? Com relação a CRIs, ele comprou 5.669.000, vendeu 19.417.000, então no líquido ele vendeu 13.748.000, tá? Com relação a fundos imobiliários, ele comprou 37.800.000, vendeu 39.807.000 e no líquido ele vendeu 2.006.000, tá? E em SPS ele comprou 4.946.000, tá? Não vendeu, tá certo? Então, essas foram as movimentações, tá? Em relação às movimentações, inadimplência, não tivemos nenhuma novidade, né? Mas os cotistas realmente não estão muito satisfeitos, mercado batendo aí no VGHF por pagar o menor dividendo da sua história, mostrei para vocês. Rendimento esse que ele pagou algumas vezes só na sua história, né? Agora eu quero saber de você, o que você achou desse último dividendo anunciado, 8 centavos por cota? Tem o fundo em carteira? Tá satisfeito? Fala para mim nos comentários que eu vou adorar saber. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal se gostou mais, se torne membro para ter acesso aos conteúdos exclusivos. Até o próximo vídeo.